Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade, da misericórdia, da fidelidade, da proteção do nosso Pai de amor, do nosso Pai que é fiel, do nosso Pai que é zeloso e cuidadoso, que cuida de nós nos mínimos detalhes, a cada momento, a cada instante, a cada segundo. Há um Deus que nem pisca, que está sempre com seus olhos sobre nós. E os seus anjos estão sempre acampados ao nosso redor, nos livrando, nos protegendo, cuidando e nos guardando de todo o mal. Amém? Vamos orar e agradecer, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém? Querido Deus, Pai de amor, Pai da minha vida, da minha alma, das minhas emoções, dos meus sentimentos, Deus soberano sobre todas as coisas. Pai, nos colocamos hoje aqui na tua presença. Antes de tudo, Senhor, sempre com coração agradecido, com coração grato, com coração alegre, pois sabemos que somos filhos amados, escolhidos por um Pai tão grandioso, tão poderoso, tão maravilhoso, Senhor. Obrigada, Paizinho, por nos escolher. Obrigada, Senhor, por nos guardar, por nos proteger. Obrigada, Deus, pela noite de sono, de descanso que o Senhor nos deu, Pai. Obrigada pela cama, obrigada pela casa, pelo alimento, Senhor. Obrigada por nos proteger, por nos livrar. E obrigada, acima de tudo, por nos salvar, Senhor. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós confiamos e em Ti nós descansamos os nossos corações, Pai. Leva cativo cada pensamento, sentimento, mente. Leva cativo as nossas emoções, Pai, a nossa consciência, o nosso subconsciente. Nós entregamos nas Tuas mãos, sabe, Senhor? Nós entregamos porque sabemos que somos fracos e a nossa fraqueza nós entregamos a Ti. Nós declaramos e reconhecemos que somos fracos, que não conseguimos fazer as coisas se não for debaixo da Tua direção, se não for debaixo da Tua proteção, se não for debaixo da Tua ordem, da clareza de espírito, do discernimento, Senhor. Então, nessa manhã, nós pedimos a Ti, acampa os Teus anjos ao nosso redor, tira todo e qualquer impedimento, Senhor, de ouvirmos a tua semente, a Tua palavra, Pai. Que nós sejamos, Senhor, um solo fértil, um solo produtivo para receber essa boa semente. Que nós sejamos plantados, Senhor, juntos ao ribeiro, Senhor, para que nos dias secos nós ainda assim daremos frutos. Nós não somos só folhas, Senhor, naquela árvore, como Jesus falou. Que nós não tenhamos apenas a aparência, mas que nós damos frutos. Estejamos enxertados, Senhor, na videira verdadeira, dando os frutos para a Tua obra, Senhor. Crie em nós, Senhor, um coração segundo o Seu coração, assim como foi em Davi. Que tenhamos o coração de Cristo, a mente de Cristo, os olhos de Cristo, ouvidos de Cristo, Senhor, para que nós possamos caminhar no Teu propósito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, peço a Ti, ó Pai, me esvazia de mim, Senhor, tira todo eu, que todo eu caia por terra, Senhor, que não seja eu falando, mas que seja as Tuas palavras, Senhor. Espírito Santo, doce e amado Espírito Santo, Tu tens liberdade. O que nós vamos fazer juntos hoje? Nos dá direção, nos dá discernimento, revelação, sabedoria. Abre os nossos olhos e ouvidos espiritual para ouvir a Tua palavra, Senhor. Em Teu nome, Jesus, eu peço que toda e qualquer distração, todo e qualquer pensamento que não glorifique o Teu nome seja anulados e paralisados agora. Em nome de Jesus, eu declaro que os anjos do Senhor estão ao nosso redor e a presença e a Tua presença, Senhor, já podemos sentir e ter a convicção que o Senhor está conosco. Em Teu nome, Jesus, eu oro e eu agradeço. Fica conosco, Espírito Santo, nos direciona nesse dia. Que sejam as Tuas palavras, seja nosso leme, seja nossa direção em tudo que nós formos fazer e falar. Peça a Ti, a Deus, envia provisão, Senhor. Envia provisão sentimental, emocional, familiar, financeira, espiritual. Nos supre, Senhor, porque a Tua palavra diz que os justos não mendigarão pão e serão supridos com abundância. Porque a Tua palavra diz que o Senhor tem vida e vida em abundância. E nós tomamos posse dessa abundância em todas as áreas. Nós viveremos até
totalidade da promessa, Senhor. E é nesse ano, e é nesse tempo, porque nós estamos no ano da restituição e não ficará uma única unha para trás. E nós tomamos posse dessa vitória que o Senhor já conquistou para nós. Em teu nome, Jesus, nós oramos e agradecemos, porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. A sua palavra nos guia, a sua palavra nos orienta, a sua palavra nos dá respostas para coisas que às vezes nós nem imaginamos, assim, falando, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E o Senhor traz um versículo, traz uma palavra, envia um anjo, envia um profeta para falar com a gente e nos dá direção. Amém? Quem nunca passou por isso? Se não passou, peça essa experiência ao Senhor, que é edificante, é maravilhoso. E hoje nós vamos falar, continuando falando das orações, que muitas vezes não são faladas, orações silenciosas, orações na mente, orações que são, para você, pode parecer apenas um pensamento, mas foi tão honesto, foi tão sincero, que o Senhor recebe como uma oração. Amém? E dentro disso, temos vários personagens na Bíblia que, por algumas vezes, eles oraram dessa forma. Foram apenas pensamentos. Pensamentos tão conectados com o Senhor, pensamentos tão sinceros, pensamentos tão genuínos que o Senhor recebeu como orações, assim como lágrimas, né? E sempre falamos disso porque eu acho muito bonito isso, que lágrimas são lindas orações. Às vezes nós não temos palavras para falar com o Senhor nem na mente, nem verbalmente. E aí é onde escorrem apenas as lágrimas. E cada lágrima que escorre, o Senhor recolhe, os seus anjos recolhem e coloca num odre. É que nem eu sempre falo, no céu não existe um descarte de orações. O Senhor recebe cada uma delas. Todas as orações feitas chegam ao Senhor. Todas as orações feitas o Senhor recebe e ouve todas elas. Algumas tem o seu tempo de espera para ser respondida, outras de imediato já tem o seu sim ou o seu não, mas todas, sem exceções, o Senhor ouve. Eu estava na conferência das mulheres da Vinha, lá na Videira, em Goiânia, e eu tive uma experiência muito incrível com o Senhor, muito incrível. E eu estava lá na igreja que eu fiquei, que foram muitas mulheres, na igreja que eu fiquei tinha um pouco mais de 1000, e foi muito incrível. Eu tava lá, acho que já quase no finalzinho da conferência, eu virei e falei, Senhor, não quero sair daqui como eu cheguei. Senhor, fala comigo. Usa alguém aqui, Senhor, tem 1000 mulheres aqui. Usa uma, somente uma, Senhor. Só usa uma. E aí eu fui, me ajoelhei no chão e fiquei lá conectada com o Senhor, orando, porque tava um mover incrível, maravilhoso da presença do Senhor, tava perfeito. E eu acabei de orar e me ajoelhei lá no chão e fiquei lá chorando, assim, na presença do Senhor. Foi muito incrível. E foi uma oração desse jeito, uma oração na mente, uma oração que eu tava ali conectada com o Senhor, não tava falando, tava chorando, mas estava conectada com o Senhor. Eu só senti uma mão na minha cabeça. Nossa, que poderoso, que tremendo que foi aquele momento. Quando eu senti aquela mão na minha cabeça, foi como se eu sentisse meu corpo inteiro relaxar, como se meu corpo inteiro tivesse recebido uma energia tão poderosa, que foi o que aconteceu, tão poderosa, tão incrível, e aí a menina que eu nunca vi na minha vida começou a falar, Deus começou a falar através da boca daquela menina, e veio inúmeras respostas, e o Senhor foi falando uma a uma das dúvidas, das coisas que eu estava ali perguntando pro Senhor. O Senhor foi falando e foi falando comigo, foi incrível. Ou seja, todas as orações, elas são ouvidas e são respondidas, sim, no seu tempo oportuno. O Senhor nos responde cada uma delas. Mas também existe, assim como em Jó, situações na nossa vida que o Senhor não vai responder. Ele apenas vai nos ensinar. Entende? Então vai ter coisas que nós não vamos ter resposta. E hoje nós vamos falar de um personagem que eu sou apaixonada. Eu amo esse personagem. Quem me assiste já sabe quem é, porque eu sou apaixonada por ele. E ele viveu inúmeros momentos de orações silenciosas e angustiadas, mas sempre, sempre conectado ao Senhor. E esse personagem que eu sou apaixonada, que eu, quando eu chegar no céu, eu quero ter uma conversa com ele, que eu acho sensacional. É a forma que o Senhor dá testemunho dele. E é ninguém, nada menos do que Davi. Davi.
Que dizer de Davi, um homem sempre conectado com o Senhor, um homem que o Senhor deu testemunho do coração dele, da verdade, da sinceridade, da honestidade. Então não tem como não falar de Davi quando se fala de oração, que era um homem que estava sempre quebrantado na presença do Senhor. E no Salmos 25 é a demonstração disso, que é o Salmos de Davi. Como todos sabem, eu sou apaixonada por Salmos, de todos os livros. Salmos não é considerado um livro, mas são orações e louvores. E dentre todos, assim, na minha Bíblia são grifados especialmente os de Davi, porque são os que mais falam comigo e falam como se fosse eu também. Então, Davi, pra mim, é um dos personagens, gosto de todos, mas Davi tem um lugarzinho especial no meu coração, pela sinceridade, pela verdade, pela honestidade, por tudo, sabe, assim, pelo quebrantamento de espírito mesmo, que Davi sempre tem na presença do Senhor. E no Salmos 25 não é diferente. Ele diz o seguinte: oração para auxílio, por auxílio divino. Esse é o tema na Bíblia da Almeida atualizada. Diz o seguinte: a ti, Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exalte sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti espero, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faz-me conhecer os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas verdades. Guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és, ó Deus, da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. Ah, Senhor, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia-os na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade, para que guardem a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que temem, aos que ele dá a saber, a conhecer a sua aliança. Os seus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque eu estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e tem por mim um ódio mortal. Guarda minha alma, livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio, que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Aleluia, gente, não tem como não ser apaixonada por esse salmo, não tem como não ser apaixonada por um coração tão verdadeiro. Olha as palavras que ele usa, olha a sinceridade do coração de alguém que tá aflito, que tá angustiado, que tá com medo, que tá até mesmo, de repente, perdido ali, desorientado em tanta guerra, tanta tribulação. Davi era um homem que vivia fugindo durante pelo menos aí uns 13 anos, até tomar posse do seu reinado. Depois ele fugiu do seu filho também. Esse salmo não se explica em qual momento mas você vê que é um momento de muita aflição, de muita angústia. A Bíblia nos dá a entender que era um momento de intimidade dele ali com o Senhor. Talvez uma oração na mente, uma oração que ele está aqui tão angustiado, você vê que existe uma angústia muito grande de Davi, e ele está ali conectado com o Senhor no seu cantinho quietinho, só falando com o Senhor, derramando o seu coração e falando. Então aqui Davi frequentemente clamava a Deus nos seus momentos de dificuldades, aflições. Suas orações, muitas vezes silenciosas,
eram respondidas com livramentos e orientação. O Senhor sempre respondia Davi de uma forma como livramento. Foi o que nós começamos a falar logo no início. Sempre tem respostas. Às vezes a resposta é espere, que é a mais difícil de encararmos, que é o tempo da espera. O que Davi sempre representa nessas orações? Sinceridade. Muita sinceridade. Você pode ver que nós acabamos de ler o Salmos 25. Você vê a sinceridade e a verdade naquilo que ele está sentindo. Ele não tenta florear, ele não tenta ficar só falando que o Senhor é lindo, que o Senhor é belo. Além de ser, sim, mas ele fala, Senhor, eu estou aflito, eu estou desesperado, eu estou angustiado, socorro. Tem orações que nós vamos falar simplesmente, socorro. Senhor, vem em meu favor. Apressa-te em me socorrer. A fé é algo que Davi sempre deixa muito claro. A confiança, a fé no Senhor. Quebrantamento. Todas as vezes que você vê, seja um salmo que ele está aflito, ou um salmo que ele está louvando e agradecendo o Senhor, ele sempre tem esse coração quebrantado, contrito, sabe? Assim, um coração que não dá para explicar, é só sentindo, assim, tá sempre muito quebrantado. A convicção, que faz parte da fé, a certeza, a convicção de que o Senhor está ouvindo, que o Senhor vai fazer. É isso que Davi sempre entrega ao Senhor, e principalmente um coração disposto a ouvir a doce, suave voz do Espírito Santo, como nós aprendemos. O Espírito Santo, ele não vem com raios e trovões, ainda que possa vir, porque Espírito Santo e Deus, eles não cabem numa caixinha do nosso modo, que sempre vai ser dessa forma. Ele faz do jeito que ele quiser, da forma que ele quiser. Porém, tem que ter sempre esse coração disposto a ouvir. Falar é muito fácil, né? Ainda que tenhamos algumas dificuldades em alguns momentos de falar, mas o mais difícil é acalmar a nossa tempestade e ouvir a suave brisa da voz do Espírito Santo, que é importantíssimo. O coração se dá vivo, e por isso, por essas características, entre outras, que temos muito mais quando falamos de Davi e das orações que Davi apresenta ao Senhor, é isso que dá o testemunho de um coração segundo o coração de Deus. Ele é verdadeiro, ele é fiel e ele tem aliança. Ele reconhece a aliança que o Senhor tem com ele, a aliança que ele tem com o Senhor, e ele vai até o fim, porque, irmãos, a aliança a gente não quebra. A aliança a gente fica nela até, principalmente, não é até, principalmente em momentos de dificuldades. Seja fiel à sua aliança que você fez com o Senhor. Seja fiel à aliança que você fez com seus pastores, com seus líderes, com as pessoas a qual você se alicerçou e que são a base do seu ministério. Amém? Fica com Jesus, fica com essa palavra, fica com essa linda oração de Davi, e com a convicção que o Senhor ouve as suas orações, e no tempo oportuno ele responde elas, e no tempo oportuno você virá os livramentos, assim como Davi viu na sua vida, grandes livramentos, que era a forma que o Senhor respondia a Davi. O Senhor te responde hoje com livramento, com provisão, com alegria, com a sua presença, enchendo seu coração com toda a alegria que vem única e exclusivamente do Espírito Santo. Aqui hoje eu quero mandar um beijo muito, muito, muito especial para minha tia Neuda, que sempre assiste os meus vídeos, que sempre assiste, que sempre me manda mensagem dando testemunho do quanto ela é edificada pelas palavras que o Senhor. Então hoje eu mando um beijo muito, muito, muito especial para minha tia e para minha sobrinha linda, maravilhosa, chamada Sofia. Fica com Deus, abençoa a vida de vocês, que o Senhor sempre esteja falando ao coração de vocês, que a palavra do Senhor seja sempre o alicerce da vida de vocês. Amém? Fiquem com Jesus, um dia maravilhoso, abençoado, cheio da graça, do favor, da bondade e da misericórdia do nosso Pai de amor. Aleluia! Fica com Jesus.